dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que investiga se Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula e conhecido como Lulinha, teria atuado como sócio oculto do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, em negócios com o governo federal. Segundo reportagem do Estadão de hoje, do jornal Estado de São Paulo, há menções ao nome de Lulinha em conversas e documentos, mas até o momento não foram encontrados indícios de participação direta dele nos crimes investigados. A defesa afirma que as citações são ligadas, essas citações são ilações e nega qualquer relação com o INSS. Só para deixar todo mundo na mesma página, o Careca do INSS está preso desde setembro, suspeito de liderar um esquema bilionário de descontos fraudulentos em aposentadorias com o pagamento de propina a agentes públicos. Eduardo, desde o início dessa história a gente ouviu alguns nomes que se ligam ao presidente Lula. O irmão dele, Frei Chico, se não me falha a memória. E agora, o filho também já há algum tempo, mas agora de uma forma um pouco mais incisiva, a Polícia Federal informando ao Supremo que está investigando, então, o filho do presidente. Como é que você olha para isso tudo? Porque esse Lulinha já foi colocado no meio de um monte de confusão anteriormente também, né? Bom dia. Bom dia a todos. A notícia boa é que o Diário Oficial está publicando hoje. O presidente sancionou com vetos a lei que dificulta a ação de bandidos na retirada de dinheiro de aposentados. Verdade. Essa é a boa notícia. Agora, no assunto em pauta, você lá em Passatempo e eu lá em Inácio de Carvalho sabemos que os avós da gente diziam: onde há fumaça? Há fogo. Então esse Lulinha, volta e meia, a JBS, não sei o que, ele aparece. No caso do Frei Chico, me espanta profundamente, mas profundamente, que ele não tenha ido à CPMI e que a gente não tenha mais informações, porque o que você sabe é que ele é dirigente de uma das entidades que tomaram o dinheiro dos aposentados. Isso é o Frei Chico, o irmão. Agora o filho, do Lula, vamos dar toda a força do mundo para a Polícia Federal. A Polícia Federal precisa mais e mais ter o apoio dos brasileiros, seja contra Chico ou Francisco, porque a safadeza, Júlio, está atingindo patamares inacreditáveis. Ô Marcelo, a Polícia Federal informando ao Supremo, então, nessa questão protocolar, né? Filho do presidente tá na mira aqui. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Que bom que a Polícia Federal vai entrar no caso, porque na CPMI a gente viu que houve uma blindagem muito escancarada, né? Tanto por alguns nomes da esquerda quanto por alguns nomes da direita. Então, não queriam chamar o presidente do partido da direita. Faz o acordo. Então a gente não chama ele e também não chama o irmão do Lula. Então na CPMI que acontece no Congresso, os interesses de vários grupos políticos acabaram se ajudando. Não convoca um e não convoca outro. Então, é importante que a Polícia Federal entre no caso, né? A gente espera uma apuração séria. Agora, eu não sei se onde tem fumaça tem fogo, igual o Edu comentou, né? Eu acho que surgiram muitas informações sobre filhos do Lula, quando o Lula era ex-presidente, né? Durante a Lava Jato, várias delas que não se confirmaram. Falaram que ele era o dono da Friboi. Surgiu uma vez uma foto, eu lembro no Twitter, acho que foi até alguns políticos da direita chegaram a compartilhar, de um carro, uma BMW de ouro. Vocês lembram dessa foto? Que seria do filho do Lula, e na verdade era de um sheik lá da Arábia. Então assim, não quer dizer que o que já foi denunciado antes é verdade. A gente tem que esperar o que a Polícia Federal vai apurar para saber se realmente tem alguma irregularidade ou não. Só ser filho do presidente não é motivo para condenar ninguém, não. Júnior, permisso. Depois do Travasso eu quero falar sobre as coisas que divulgam na internet. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta pro Marcelo. Nasceu onde, Marcelo? Eu, BH. Então é por isso, porque você não é da roça, porque lá na roça a gente põe um foguinho no fundo do quintal e onde a fumaça tá fogo. Vamos esperar a investigação, né, William Travassos? Já dá para falar alguma coisa? Bom dia. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. É impressionante como essas operações da Polícia Federal, elas vazam. É inacreditável o poder, né, de disseminar informações que provocam fumaça e acabam distraindo um pouco a população dos reais problemas, como, por exemplo, Banco Master e os desvios, os 12 bilhões de reais da possível fraude. Então, assim, de tempos em tempos a gente vai ouvir algum tipo de vazamento e eu fico pensando qual é o objetivo do vazamento.
É distrair em função do quê? Porque isso acontece com muita frequência. A CPMI vem fazendo um trabalho bacana de investigação, ótimo, legal. E esse senhor, o senhor careca do INSS, teria dado 1,5 milhão para tal da Roberta, a Robertinha Luxinger, que é amiga do Lulinha. E essa grana, parte poderia ser pro Lulinha por questão de lobby. Bom, isso está no campo, né, do achismo num primeiro momento. Mas eu concordo com o Eduardo que onde há fumaça pode ter fogo. E a gente tem que investigar, a gente tem que ir atrás. O que a gente não pode é ficar igual marionete. Uma hora eles soltam uma informação assim, daqui a pouco solta outra. Esse controle da informação de forma intencional para produzir algum tipo de efeito que a gente não sabe é o que me assusta. Então, assim, tem que ser investigado, ok. Mas vocês não se incomodam com tanto vazamento de informação? Mas é tão comum isso, né, WT? E sim. Eu fico impressionado, porque quando, voltando à Lava Jato, toda vez que tinha uma operação grande da Lava Jato, né, que tinha um japonês da Federal que ia bater na porta dos investigados, a imprensa já estava lá pronta para filmar. Né? Então, esses vazamentos, desde que eu entendo, né, desde que eu acompanho as operações da Polícia Federal, são muito comuns. São vazamentos internos. É gente dentro da Polícia Federal que avisa a imprensa ou avisa algumas pessoas sobre a operação. O interesse disso, o objetivo desse vazamento, aí realmente a gente pode questionar. É lógico que esses vazamentos mudam a opinião pública e vão moldando do jeito que eles querem, porque o que quer que vaza, vaza, o que não quer, não vaza. E pode então, distrair, tem um modus operandi aí, não tenho dúvida disso. E pode distrair a população de algum problema maior que tá para estourar, entende? Diga, Eduardo. Eu preciso, Júlio, falar aqui da internet. Pois é, porque você falou que queria falar da internet, o William citou o Banco Master. Por um acaso tem a ver com influencer? Tem tudo a ver. Então eu sei do que você está falando. E tem a ver com o carro de ouro que o Marcelo falou também. Nesse fim de semana, uma moça que limpa lá em casa, a diarista, falou assim: o senhor podia, a partir da semana que vem, trazer para mim o meu dinheiro em dinheiro? Eu falei, mas isso vai dar uma mão de obra, porque a gente não usa mais. Não, traz para mim, porque o governo vai, se eu passar Pix, o governo vai me taxar. Depois eu vi um mecânico que falou isso, um pintor, um negócio doido. Ontem eu comentei isso aqui e, graças a Deus, a Itatiaia tem audiência, alguém do Banco Central ouviu e veio aqui hoje, 10 horas, estou chamando todo mundo para ouvir, para explicar isso. Se tudo que está acontecendo no Pix vai ser fiscalizado ou taxado. Bom, teve uma empresa de comunicação que precisou, inclusive, pedir desculpa por causa desse vídeo que viralizou. A empresa lá de São Paulo. É um absurdo. Então é o seguinte, aí eu vou para a Ivete Sangalo, que publicou um vídeo desesperador, tadinha. A mulher tem um filho de 7 anos, gente. Tem dezenas de milhões de fãs por esse Brasil afora. De repente aparece uma imagem dela num show, com a boca retorcendo, não sabia se ela estava tendo AVC, se estava drogada. Pô, manipulação da imagem. E agora vamos chegar onde eu quero. A Malu Gaspar, essa excelente profissional que está sendo massacrada por parte dos brasileiros, porque ela escancarou o contrato indecente do Alexandre de Moraes, via Mulher e Filhos com o Banco Master, 3 milhões e 600 por mês, só em um contrato, 129 milhões de reais de 3 anos, só em um contrato. Ele não abriu a boca, ninguém questionou, os pares dele no Congresso, no Supremo, não questionaram. Isso é indecência que é esse contrato. Ela agora descobriu outra, Júnior, e trouxe a público ontem à noite, que está repercutindo muito. Ô, Júnior, a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, fez um levantamento que só num dia, 27 de dezembro, foram veiculados 4.500 vídeos em páginas de influenciadores que falam de celebridades, gente com 25 milhões de seguidores, detonando o Banco Central e um de seus dirigentes principalmente. Ô, Júnior, o que a gente está percebendo é que por esse escândalo do Master envolver figurões de Brasília, há um esforço nunca visto na história desse país de melar a investigação. O Toffoli, que já é conhecido nosso por medidas inacreditáveis, avocou para si o direito de ficar com o inquérito e decretou sigilo. E quis fazer até uma cariação antes do depoimento. O Toffoli é inacreditável. Agora apareceu um ministro do Tribunal de Contas da União, que a gente nunca tinha ouvido falar, Jonathan Jesus. Que quer porque quer. Indicado do Centrão, viu? Tinha que ser. Quer porque quer tornar sem efeito a liquidação. Então, o que está sendo divulgado, Júnior, é que é uma campanha nacional poderosíssima de desacreditação, de desmoralização do Banco Central do Brasil. Olha onde é que nós estamos chegando. Então, para fechar a prosa, ouvinte Itatiaia, 2 coisas, por favor. Uma,
Não se deixe levar pelo que você está vendo aí. A voz é do Travasso, a cara é do Travasso, mas pode não ser ele que está falando. Porque estão chegando a pontos inacreditáveis. E 2, toda força às nossas instituições. Ainda que sejam instituições que tenham o Moraes, o Toffoli e o Gilmar. Mas fazer o quê? Ô Edu, tem um outro ditado no Brasil também que fala que às vezes no Brasil não é o cachorro que faz xixi no poste, não. É o poste. É o poste que faz xixi no cachorro. Esse caso do Banco Master é inacreditável, porque o Banco Central, como seu papel fiscalizador, fez o trabalho dele. Viu que tinha irregularidades, denunciou, foi apurar e deu a determinação de barrar as irregularidades. Agora, toda essa orquestração está acontecendo para condenar o Banco Central. Quem fez o trabalho de fiscalização está sendo colocado em xeque. E assim, é muito triste a gente ver, você falou dos ataques a Malu Gaspar, é triste ver alguns deputados, até jornalistas, pessoas ligadas à esquerda, atacando uma colega que fez o trabalho dela. E fez o trabalho dela bem feito. Realmente, aqui no Brasil, é o poste que faz xixi no cachorro. E aí você entende como é importante algumas informações, como, por exemplo, a mesada lá do filho do Lula, o Trump vai fazer isso, e a gente tem que desviar o foco do Trump, porque o que está acontecendo é isso. Existe uma grande campanha de desinformação dos principais problemas do país. E essa matéria da Malu Gaspar mostra aquele vereador, influenciador de direito, vereador lá do Rio Grande do Sul, Rony Gabriel, que explodiu nas redes sociais nos últimos meses, não sei se vocês já viram alguma coisa dele, é a tal da Julie Milk, né? Que é outra influenciadora de direita também, eles afirmando e mandando documentos para ela, falando aqui, ó, para mim chegou a proposta para eu falar mal do Banco Central, ou seja, tem isso, documento, cara. E tem tudo mais, né? Mas a turma não vai acreditar, porque ela falou que o contrato do Moraes com o Banco Master, né, do 132, teve gente falando que o contrato não existia. Você sabe quem? Ela divulgou o contrato, tá lá, tem os detalhes do contrato, assinatura. Teve gente falando que o contrato não existia. Quem recebe essa grana para falar mal do Banco Central e topa entrar num jogo desse? É muito canalha, né, mano? Eu vou encerrar essa prosa aqui, pelo menos de minha parte, viu, Sr. Júlio? Tá, eu vou mudar de assunto, vai. Sr. Júlio, eu vou encerrar dizendo o seguinte. Cuidado. A internet, meus amigos, é tão maluca que de vez em quando tem mulher que jura que está namorando com o Brad Pitt. Uma foi para o aeroporto esperá-lo, porque marcou de encontrar com ela lá. Então, o seguinte, pelo amor de Deus, nem tudo que reluz é ouro na rede. Esse caso é triste. Tem um grupo que usa a minha foto no golpe do amor no mundo inteiro. Não, isso aí é não, mas eu já vi. Eu já mostrei pro Júnior. O cara pega a minha foto. Não, o cara pega a minha foto, começa a conversar com a pessoa, dizendo que sou eu, em inglês. A pessoa se apaixona, dá dinheiro, mas faz a sua imagem? Com a minha imagem, cara. Mas com aquele blazer ali ajuda. Mas é golpe mesmo. Deixa eu mudar de assunto aqui. Gente, só pra vocês terem uma ideia, a gente começou no Lulinha, falamos do INSS, falamos pro Casmar, agora passamos pro William, sendo vítima de golpe na internet. É só pra fechar esse tema e eu pular pro próximo, porque após o recesso de fim de ano, o presidente Lula volta a Brasília com decisões a tomar sobre trocas de ministros, tá? O da Justiça, Ricardo Lewandowski, quer sair ainda essa semana. Uma aula do governo defende que ele permaneça lá até a aprovação da PEC da Segurança Pública, isso está em tramitação lá no Congresso ainda. Já Lewandowski acredita que já cumpriu a missão e quer deixar o governo. Haddad topa ficar até o fim de fevereiro e pretende ser o coordenador de campanha de reeleição de Lula. Já os planos do PT e, lógico, de Lula, para eles são outros. Uma candidatura ao governo de São Paulo ou ao Senado. E já tem muito jornalista falando aí, Marcelo, nos bastidores, que ao todo podem sair 20 ministros até o mês de abril nesse movimento de eleições para o ano que vem. Então, são movimentações muito comuns, Júnior, né, que deveriam até ser entendidas como uma estratégia eleitoral, né? Você tem um ministro que tem um destaque bom, que está fazendo um bom trabalho, é normal que ele saia do governo e vá disputar a eleição. Isso acontece independente de ser governo de esquerda, governo de direita. O importante que eu acho que vale destacar agora é que o que está acontecendo em 2026 deveria acontecer lá no início do governo. São ministros que o partido vota contra o governo no Congresso, muitas vezes o ministro ocupa um espaço, dá vários cargos para aliados e o partido lá no Congresso não está com o governo. Só que o governo precisa desses partidos e aceita várias traições porque tenta montar uma base. Talvez se os governantes brasileiros tivessem um pouquinho mais de coragem e falassem, olha, quer cargo no meu governo, quer ocupar espaço no meu ministério, vai ter que estar comigo nas minhas decisões. Talvez a gente teria menos incoerências partidárias no Brasil.
E aí, William, esse movimento é um movimento, como o Marcelo disse, que é normal, né? Mas são dois importantes ministros ali, né? Da Segurança e da Fazenda. Isso acontece na esfera do município, na esfera do estado, enfim, faz parte do jogo. O cara busca projeção, faz um monte de barato para poder depois se candidatar. Enfim, faz parte do jogo. Eu acho que isso deveria ser proibido. O senhor é ministro, então o senhor vai ficar ministro, vai esperar acabar o mandato e o senhor vai cumprir o seu período. Aí depois, no outro ano, na próxima eleição, o senhor se candidata. Isso é a minha opinião. Agora, em relação a esse Lewandowski, ao ministro Lewandowski, com todo respeito à autoridade, ele entrou em fevereiro de 2024. Eu fico pensando o que realmente a gente mudou ou melhorou no ministério. E como isso impactou a vida do brasileiro? Mudou alguma coisa na vida do brasileiro? Esse senhor está saindo porque, num primeiro momento, é porque está desgastado. A própria família, segundo os bastidores, não queria que ele assumisse isso. Então, assim, ele está desgastado, não conseguiu fazer o que queria. Por quê? Porque não conseguiu por incompetência ou porque o Estado brasileiro não permitiu que ele aplicasse todo o seu conhecimento, porque é um cara que conhece, é preparado para isso. Então eu fico imaginando se o sistema, às vezes, não deixa o profissional aparecer ou exercer a sua função de forma adequada. Assim, ele recebeu toda a grana necessária para enfrentar o crime organizado e as mazelas que nós temos na nossa sociedade no que diz respeito à área de segurança e justiça. E aí, Eduardo? Primeiro que uma reforma ministerial no governo Lula é difícil, né? Porque é gente demais, né? É gente demais. Tá doido. Os interesses demais. Agora, sobre esses dois senhores. Embora muita gente fale mal dele, eu respeito, o chame de taxade, muita gente diga que a política dele, fazendária, vai comprometer o futuro do Brasil por conta do fiscal e tal. O que eu sinto, como eu sentia no governo do Bolsonaro, que eu sempre falei aqui que a equipe econômica era boa, o que eu sinto é que, entre erros e acertos, equilibrando entre o que precisa ser feito e o que o Centrão deixa fazer, o Haddad tem um bom desempenho, sabe? Os números que estão aí, de desemprego, de inflação, os números econômicos me levam a isso. Posso estar equivocado. Se ele sair, vai ser uma perda para o governo. Agora, o senhor Lewandowski não podia ter sido ministro. Gente, reza a cartilha que ele chegou ao Supremo por ser amigo de Dona Marisa, já falecida, esposa do Lula. Depois, ele nos deu o presente, Júnior, de aprovar o impeachment como presidente do Supremo e de uma comissão processante. Ele decretou o impeachment da Dilma, eu tenho questões contra, já falei aqui, mas na medida que ele decretou o impeachment, ele não a tornou inelegível. Isso foi inacreditável. De lá para cá, ele ficou sob suspeita. E se fosse senador, uma das coisas que eu ia propor, em chegando ao Senado e como lei para mudar esse sistema, uma das coisas era essa, sem dúvida. O sujeito que chega a ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está absolutamente impedido pro resto da vida de ocupar cargos de confiança de qualquer governo. Por quê? Porque não combina uma coisa com a outra. O cara não é conhecedor da lei? É conhecedor da lei. Ele não poderia contribuir como ministro? Qual é o impedimento legal disso? O impedimento legal é o comportamento de hoje e da manhã, filho. Você quer reinventar a roda? Não, foi Roma que inventou. A mulher de César não basta ser honesta. Podiam criar um período, né? Um período de afastamento, uma quarentena mínima, né? Isso seria bom. Isso, inclusive, para qualquer ministro com o Sérgio Moro, né, gente? Não é isso? Não como ministro, mas como juiz, mas aconteceu com o Sérgio Moro. Então também, poderia fazer isso. Saiu do juiz e foi direto virar ministro da política. E acabou com a carreira e com a vida. Ponto final, nosso Conversa de Geração. Teve Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Agora o Acirantão. Mais informações ao longo da manhã, de hora em hora no Tatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo. Boa quarta-feira. Tchau.